Olá, prezados alunos, professor Antônio Carlos Assunção, de volta. Vamos dar sequência à resolução da prova de macroeconomia da ANPEC de 2013, né? Tínhamos parado depois da resolução da questão número 7, então vamos agora para a questão número 8, né? Avalie as assertivas abaixo, né? E aí, é claro, já dei uma olhada aqui nas assertivas, né? E já vi os dois primeiros itens, né? Ou seja, 0 e 1, né? Dizem respeito ao modelo de demanda por moeda de Tobin-Baumol, modelo de estoques de Tobin-Baumol, né? Então, antes de responder, vamos ver um pouco o que significa esse modelo de demanda por moeda, ou seja, de Tobin-Baumol. A gente não consegue chegar aqui nas respostas de forma organizada. Vamos lá, né? Modelo de estoque de Tobin-Baumol. Então, de cara, já nota o seguinte, né? Ou seja, o modelo de demanda por moeda de Tobin-Baumol é um modelo de estoque. Ou seja, ele vai tentar explicar aqui por que os indivíduos mantêm estoque de moeda, tá? Ou seja, então, os indivíduos mantêm estoques de moeda pelo mesmo motivo que as empresas mantêm estoques de mercadorias. Como assim, mesmo motivo, né? Com elevado nível de estoques, a firma sempre possuirá insumos para produzir e vender. Se ela tiver um baixo nível de estoque, em algum momento a produção pode falhar. Entretanto, né, ou seja, os estoques, né, não rendem juros, tá, e envolvem custos, né, como, por exemplo, custo de armazenamento e seguro, né. No caso da moeda, segundo Tobin e Baumol, é diferente, né? James Tobin e William Baumol, né? Não, olha lá. Com elevado nível de encaixes reais, moeda, estoque de moeda carregado, né? Os indivíduos possuem maior liquidez, sempre vão ter recursos para transacionar e reduzem então seus custos de transação, custos de ida ao banco, né? Quer dizer, entretanto, dado o rendimento nulo da moeda, né? Ou seja, existe um custo de oportunidade em retê-la, representado pela taxa de juros, sempre o custo de oportunidade da retenção de moeda, né? Então, vamos lá, né? Riqueza real dos indivíduos, né? Digamos que você tem uma certa riqueza real, que eu vou chamar aqui de W sobre P. Depois, na verdade, se vocês quiserem um pouco mais de coisas sobre isso, né? Um pouco mais de texto sobre isso, aqui é resolução de exercício, né? Ou seja, onde isso aqui está melhor explicado, tá, é no livro do Sachs, tá? Capítulo... Agora me falhou a memória. É o capítulo 8 ou 9. O capítulo do Sachs que trata sobre demanda por moeda é o capítulo 8 ou o capítulo 9. É um desses dois, né? Riqueza real, né? Ou seja, dividida entre demanda por moeda e demanda por títulos. Características desses dois ativos: moeda, maior liquidez, né? Agora, menor rendimento, carrega a moeda, aplica menos, tem um custo de oportunidade dado pela taxa de juros, vai ter um menor rendimento, né? Agora, carregando mais moeda, né, você vai ter maior liquidez, menor rendimento e menor custo de transação, que é o custo de transformação de ativos em moeda. Você pode pensar nesse custo de duas formas, ou seja, é um custo, por exemplo, fixo que você tem de converter, por exemplo, títulos em moeda, ou mesmo custo de oportunidade de ficar toda hora indo ao banco para sacar dinheiro, tá? Ou seja, o custo de transação, tá? Ou seja, e é claro que se você carrega pouca moeda, seu custo de transação aumenta. Carrega muita moeda, né? Ou seja, seu custo de transação, ou seja, ele vai ser cada vez menor, né? Ou seja, no caso de títulos, né, você pode pegar seus recursos e alocar somente em títulos. Você vai ter menor liquidez. Agora, maior rendimento. O dinheiro vai estar aplicado rendendo uma certa taxa de juros. Agora, por ter menor liquidez, maior vai ser seu custo de transação. Vai mais vezes ao banco, paga mais vezes esse custo fixo, digamos assim, de transformação de ativos em moeda, né? Então, ou seja, existem vantagens e desvantagens em carregar mais ou menos moeda. É por isso, né, que não existe uma única quantidade ótima de retenção de moeda. Repara, né? Inflação muito elevada e com isso a taxa de juros nominal nas alturas, como no momento de hiperinflação no Brasil. O que as pessoas faziam?
iam no banco todo dia, pegavam fila todo dia, porque naquela época nem caixa eletrônico tinha, ia na caixa do banco. Pegava fila todo dia, um custo de transação gigantesco, né, para sacar todo dia aquela quantidade de moeda que você ia utilizar no dia. Agora, por quê? Né? Porque, meu amigo, a taxa nominal de juros, por conta da inflação elevada, era exorbitante. Então, ou seja, ao carregar uma grande quantidade de moeda, você tinha um custo de oportunidade enorme, que era maior do que o custo de transação, mesmo o custo de transação sendo alto. Carregava uma quantidade de moeda muito pequena. Quando a taxa de inflação caiu e convergiu para a inflação de país civilizado, né, e a taxa de juros nominal com isso também, o custo de oportunidade de reter moeda diminuiu. E aí você evitou o custo de transação, passou a reter mais moeda. E as pessoas se comportam assim mesmo. Tá? Então, tá lá. Logo, o indivíduo deve comparar o custo de oportunidade da retenção de moeda com o custo de transformação de ativos em moeda. Bom, qual é a ideia aqui? Bem possível que vocês já tenham visto, né, um esquema como esse, né? Ou seja, né, hipóteses. Digamos que você tenha renda mensal e gastos uniformes. Então, estou quebrando aqui, tá vendo, em 4 semanas, né? Primeira, segunda, terceira, quarta semana. Tá legal? Ou seja, né? Então, consequentemente, né? Ou seja, se você pegar esse intervalo 0A ou A0, tá vendo? Esse intervalo todo aqui é a renda recebida no início do mês. Então, foi lá, você estava com 0 e, puf, recebeu o salário, a renda veio para cá. Né? É a renda recebida no início do mês. Você vai gastando a sua renda ao longo do mês. Agora, você vai no banco, saca todos os seus recursos, bota debaixo do colchão e sai gastando? Não, cara. Né? O que você faz? Saca um pedaço, deixa o resto aplicado. Aí vai gastando. Acabou? Saca mais um pedaço, deixa o que sobrou aplicado, vai gastando. É isso que a pessoa está fazendo aqui. Né? Então, consequentemente, numa primeira ida ao banco, tá vendo? Ou seja, na primeira semana, ela saca essa quantidade aqui, AB, tá? E vai gastando durante a primeira semana. E logo durante a primeira semana, quanto ela tem para aplicar? Né? Essa quantidade aqui, B0, o que sobrou. Tá? Ou seja, ativos demandados na primeira semana. Acabou o dinheiro. Na segunda semana ela vai no banco, aí saca essa quantidade aqui, BC. Né? Ou seja, e aí vai gastando durante a segunda semana. Né? E quanto ela aplica? O que sobrou. Né? Ou seja, essa quantidade aqui de C até 0. Né? Vai fazendo isso. Nota que no exemplo que eu coloquei aqui, a pessoa vai no banco 1, 2, 3, 4 vezes. Uma vez por semana. E saca essa quantidade aqui AB. Ou seja, se a renda dela fosse 100, é como se eu estivesse dizendo aqui, aproximadamente ela saca 25 a cada semana. Tá? Ou seja, aí na primeira aplica 75, na segunda 50, na segunda 25. Ela decidiu fazer isso. Tá? Agora, o nosso problema aqui é o seguinte, né? Por que esse cara vai 4 vezes ao banco no mês? Uma vez por semana. Por que se a renda dele for 100, ele saca 25? Por que ele não vai 5 vezes e saca 20 a cada ida? Por que ele não vai 10 vezes e saca 10 a cada ida? Né? Por que ele escolheu esse valor? Né? Então, o nosso problema aqui consiste no seguinte: como calcular a quantidade AB, a quantidade ótima de moeda, que eu vou chamar de M asterisco, sacada a cada visita ao banco? Por que ele não está fazendo uma coisa diferente? Sob quais condições ele faria? Então, primeiro o que você deve notar é o seguinte, né? Ele saca essa quantidade AB, sei lá, os 25, aí vai gastando durante a semana. Terminou, ele vai lá de novo, saca mais 25, vai gastando durante a semana. Saca mais 25, vai gastando durante a semana. Bota. A demanda por moeda dele é 25? Não. Porque ele não fica com 25 durante todos os dias da semana. Né? Se ele gasta de maneira uniforme, e para simplificar as contas, vou imaginar que sim, tá? Ele vai ter uma demanda por moeda, ou encaixe médio, de 12,5. Ou seja, no início da semana ele está com 25, no final da semana ele está com 0. Né? Então a demanda por moeda durante a semana ali é 12,5. Se os gastos forem uniformes, tá? Estou supondo que sim. Linearidade é sempre bom. Né? Então, ou seja, a demanda por moeda é M asterisco, saque ótimo sobre 2. Determinando o M asterisco, né, o encaixe monetário médio ao longo do mês, ou demanda monetária, será de M asterisco sobre 2.
Ou seja, ele vai ter durante a primeira semana, encaixe médio, 12,5, segunda, 12,5, terceira, 12,5. Qual é o encaixe médio durante o mês? 12,5, né? Então, ou seja, consigo calcular isso. Agora vamos lá. Chamando de PB, o custo de conversão de ativos em moeda unitário. Então, ou seja, a cada vez que eu vou no banco e baixo o dinheiro da aplicação, tem um custo lá, R$10. Esse custo aqui, PB, tá? Custo de conversão de ativos em moeda. E notando que PQ sobre M asterisco é o número de idas ao banco durante o mês. Por quê? Nota, PQ é a renda nominal dele, renda real vezes o nível de preço, tá? Dividido pelo saque ótimo. Então, nota, voltando para o meu exemplo, tá? Que eu estou fazendo aqui meio de cabeça. Vamos lá, voltando para o meu exemplo. Vamos ver se eu lembro do meu exemplo, né? A renda do indivíduo era 100 e ele sacava 25 a cada semana. Saque ótimo. Quantas vezes ele ia ao banco? 100 sobre 25, 4 vezes, né? Então, isso aqui é o número de idas ao banco durante o mês, né? Ou seja, logo, o custo total, né? Ou seja, mensal, né? De idas ao banco, né? Ou seja, é o quê? O custo unitário vezes o número de vezes que ele vai ao banco, que depende da renda dele dividida pelo saque ótimo. Está lá. Custo total de idas ao banco. Custo unitário, tá? Ou seja, multiplicado pelo número de idas ao banco, que depende, ou seja, da renda monetária dele, né, dividida pelo saque ótimo a cada vez que ele vai ao banco. Número de idas ao banco, né? Agora, né, tem o custo, né, ou seja, de retenção de moeda, que é o custo de oportunidade, que é dado pela taxa de juros, né? Consequentemente, como é que eu posso calcular isso, né? O custo de oportunidade é mais fácil de calcular, é a taxa de juros multiplicado pela demanda por moeda, né? Ou seja, que é o saque ótimo, ou seja, dividido por 2, né? Então, consequentemente, né, como é que fica o custo total da demanda por moeda? Está aqui, ó. Tem um pedaço desse custo total, né? Vou começar por aqui. Tem um pedaço desse custo total, que é o custo de oportunidade, fácil de ser calculado, taxa de juros multiplicado pela demanda por moeda, né? E tem um outro custo aqui, que é o custo de idas ao banco, que depende do custo unitário multiplicado pelo número de vezes que ele vai ao banco, né? E repara, se ele corre muito para um lado, ele diminui um custo, mas ele aumenta o outro. Esse é que é o problema, isso é o que vocês devem perceber, né? Ou seja, se o indivíduo, por exemplo, decidir, né, carregar uma grande quantidade de moeda, ele vai poucas vezes ao banco e esse custo diminui. Mas aí o custo de oportunidade de reter moeda aumenta, aí esse custo aqui aumenta. Ah, e se ele faz o contrário, né, deixa todo o dinheiro aplicado lá, né? Ah, pô, mas aí ele vai ter que ir no banco toda hora, vai incorrer, ou seja, no custo de transação toda hora, né? Ou seja, o custo de oportunidade vai ser pequeno, mas o custo de transação vai aumentar, né? Então, vantagens e desvantagens de você demandar mais ou menos moeda, né? Agora vamos lá. Consequentemente, sabendo disso, qual é o problema que você tem que resolver aqui? Você tem que minimizar o custo total da demanda por moeda. Sabendo que, né, ao aumentar muito a demanda por moeda, tem um custo que diminui e o outro que aumenta. Ao reduzir muito, né, tem um custo que diminui e o outro que aumenta, né? E você tem que considerar os dois custos, o custo de transação e o custo de oportunidade. Então, minimizando a equação de custo total. Bom, tenho que fazer a derivada aqui do custo total em relação à quantidade de moeda que eu escolho sacar a cada visita ao banco e igualar a zero, né? Então, fazendo a derivada do custo total aqui em relação a M asterisco, nota, aqui eu tenho PBPQ, né, dividido, né, por M asterisco, tem que fazer a derivada em relação a M asterisco. Então, consequentemente, aqui eu estou usando a regra do quociente, né? Então, ou seja, eu vou ficar com menos PBPQ elevado a M asterisco ao quadrado, né? E depois, derivada aqui em relação a M asterisco, né? Ou seja, I sobre 2, igual a zero. Então, ou seja, minimizei a função de custo total, ou seja, de demanda por moeda. Agora eu vou arrumar esse negócio. O que eu quero saber? Eu quero saber, na verdade, qual é a quantidade que o indivíduo deve sacar a cada visita ao banco e, consequentemente, qual é a demanda por moeda e de que isso depende. Então, vou isolar aqui o M asterisco. Isolando o M asterisco, nota que vai aparecer a raiz aqui, exatamente porque M asterisco está elevado ao quadrado,
depois eu vou passar para o outro lado. Então, ó, M asterisco sobre P, né, é igual a raiz de 2BQ sobre I. E ainda vou dar uma melhorada nisso. Por quê? Né? Nota, M asterisco é a quantidade ótima que o indivíduo saca a cada visita ao banco. Com gastos lineares, a demanda por moeda é a metade disso, como a gente viu, né? Então, consequentemente, ó, demanda por moeda ou função de demanda por moeda de Tobin-Bawall, meio raiz de 2BQI. Ou seja, no final das contas, o que você está dizendo com esse monstrinho aqui? O que você está dizendo é o seguinte, né? A demanda por moeda ela é uma função positiva da renda, tá vendo? Claro, pelo motivo de transação. Positiva do custo de transação, tá vendo? Quanto maior o custo de transação, né? Ou seja, você vai demandar uma quantidade cada vez maior de moeda, que represente menos idas ao banco, para incorrer menos nesse custo de transação unitário, né? E a demanda por moeda depende negativamente da taxa de juros, né? Que é o custo de oportunidade e retenção de moeda. Tá lá, taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai, né? Então, consequentemente, a função de demanda por moeda do Tobin-Bawall, né? Agora, feitos esses esclarecimentos, você ainda pode, na verdade, ter mais uma que sempre é perguntada na ANPEC, ou de vez em quando é perguntada na ANPEC, né? Ou seja, você teria como calcular, por exemplo, a elasticidade da demanda por moeda em relação a esses três fatores que determinam a demanda por moeda? Sim. O bom é que a conta, apesar de não ser tão fácil assim de fazer, tá? Enfim, né, o resultado é fácil de guardar. Se bem que, né, vai sempre aquela dica para vocês. Toda vez que você tiver alguma função meio complicada para derivar, né, ou seja, o que você pode fazer se você quiser calcular a elasticidade, é o que eu quero, né? Aplica log, lineariza ela, depois diferencia, já sai a elasticidade, né? Pô, é isso, né? Então aqui, por exemplo, eu fiz desse jeito, tá? Enfim, né? Quer dizer, você pode pegar aqui a função de moeda, aplicar log, linearizar e depois diferenciar. Agora, o bom é que esse resultado é muito fácil de guardar. No modelo de Tobin-Bawall, né, a elasticidade da demanda por moeda em relação aos seus três argumentos é igual a meio. Ou seja, a elasticidade da demanda por moeda em relação à renda, meio. Elasticidade da demanda por moeda em relação ao custo de transação, meio. Elasticidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros, menos meio. Claro, taxa de juros sobe, a demanda por moeda cai. O que você está dizendo? Que se a renda aumentar, né, em 10%, a demanda por moeda vai aumentar em 5%. Tá? Se o custo de transação aumentar em 10%, a demanda por moeda vai aumentar em 5%. As elasticidades são iguais a meio. Tá? Essa pergunta é frequente e é bom saber, ou seja, esse tipo de coisa. Agora, repara, né? Aumento do custo de transação. Se você quiser representar graficamente, olha lá, né? Ou seja, aqui está o custo de oportunidade. Ele cresce linearmente, né? Ou seja, a partir do momento que você vai escolhendo carregar uma quantidade cada vez maior de moeda, dada a mesma taxa de juros, ele vai aumentando linearmente. Taxa de juros de 10%, carrega 100 de moeda. Custo de oportunidade, 10. 200 de moeda, custo de oportunidade, 20. Está lá. Né? Custo de transação, ele vai diminuindo conforme você carrega mais moeda, né? Porque isso implica em menos idas ao banco. Mas o que importa é você minimizar o custo total, que é o somatório, né? Ou seja, do custo de oportunidade com o custo de transação. Foi isso que a gente fez, para calcular a quantidade ótima que o indivíduo deve sacar a cada visita ao banco. Minimizar o custo total da demanda por moeda. Né? Lembrando que, carregando muito moeda, ou seja, moeda de mais ou moeda de menos, seu custo vai aumentar. Seja pelo aumento do custo de transação, seja pelo aumento do custo de oportunidade. Agora, digamos que você tem um aumento do custo de transação. Sei lá, antes o banco te cobrava R$10 a cada vez que você baixava dinheiro da aplicação. Agora ele cobra 20. Aumentou o custo de transação. Está lá. Um aumento do custo de transação vai fazer com que o indivíduo responda a isso fazendo o quê, né? Ou seja, ele vai aumentar a quantidade demandada de moeda, vai sacar mais a cada visita ao banco para incorrer menos vezes no custo de transação. Apesar de que o custo total vai subir de qualquer jeito, né? Mas ele vai responder a isso dessa forma, né? Então, consequentemente, agora vamos voltar lá à pergunta.
Já sabemos tudo ou quase tudo sobre isso. Então, ó, os dois primeiros itens dizem respeito a não, ainda não tem aqui a pergunta, né? Os dois primeiros itens, eu fiz isso primeiro. Os dois primeiros itens, vamos ver. Cadê os dois primeiros itens aqui? No modelo de Tobin-Baumol, como choques de produtividade em geral e choques de velocidade da moeda alteram o custo de deslocamento ao banco, a função de demanda por moeda que ele origina pode ser instável. Né? Nota, custo de transação, né? Ou seja, muda a demanda por moeda? Como a gente viu, sim. E se você tiver, por exemplo, diversas inovações financeiras que fiquem alterando esse custo o tempo inteiro, a demanda por moedas tende a ser instável, né? Então, consequentemente, verdadeiro. Como acabamos de ver, qualquer choque que altere o custo de transação, custo de ir ao banco, provocará alterações na demanda por moeda. Logo, quanto mais frequentes forem esses choques, mais instável será a demanda por moeda. Vai ficar mudando ali o tempo inteiro, né? Tendo em vista as várias explicações para a demanda por moeda, e realmente várias ao longo da história, né? Isso, né? Modelo clássico, a demanda por moeda só depende da renda pelo motivo, transação e precaução, porque moeda é somente um meio de troca. Aí você vê evoluindo e fazendo mais coisas, né? Várias explicações, né? Tendo em vista as várias explicações para a demanda por moeda, pode-se afirmar que o modelo de Tobin-Baumol não faz parte do conjunto de teorias de carteira de ativos, né? Verdadeiro, não faz parte mesmo. Como a gente viu logo no início, o modelo de Tobin-Baumol, o que é, né? Faz parte do conjunto de teorias de demanda transacional por moeda, tá? Com base na abordagem de estoques. Tem um outro modelo de demanda por moeda, tá? Ou seja, que é só do Tobin, né? Que aí envolve, por exemplo, essa ideia, ou seja, de carteira de ativos, mas não esse aqui. O modelo de Tobin-Baumol, que a gente vê geralmente nos livros de macroeconomia, ou seja, consequentemente, o que é cobrado na prova da ANPEC, né? Enfim. Então, os dois itens verdadeiros. Depois, ó, a base da curva de oferta de Lucas, ó, essa a gente já viu lá na questão, não sei, não lembro mais qual era a questão, mas eu sei que eu anotei aqui. A base da curva de oferta de Lucas é o chamado problema de extração do sinal, exatamente, né? Quando o preço do seu produto sobe no seu mercado, isso significa um ganho de preço relativo? Ou você interpreta isso, ou pode interpretar, como uma queda no seu preço relativo, porque o nível geral de preço subiu mais do que o preço do seu produto? É aí que você decide se teve um ganho de preço relativo, vai ofertar mais ou menos, né? É um problema de extração de sinal. Se o preço de um bem qualquer é uma variável aleatória que se decompõe em duas parcelas, uma devida ao nível geral de preço, a outra é o preço relativo do bem, o produtor, a partir da observação do preço que ele recebe pelo seu próprio bem, tem que identificar qual parcela deve-se ao preço relativo. Verdade. Frase meio confusa, mas é exatamente isso que a gente viu, né? Então, ou seja, resumindo, justificativa para a curva de oferta de Lucas ser positivamente inclinada, como vimos no item 1 da questão 4, foi lá, item 1 da questão 4, fizemos tudo sobre isso aqui. É o fato de que os produtores não possuem informação perfeita sobre o mercado de bens e, por isso, confundem ou podem confundir variações no nível geral de preço com variações de preço relativos dos bens que ofertam, né? Caso as firmas interpretem um aumento, né, do seu preço como sendo maior do que o aumento do nível geral de preço, ganho de preço relativo, aumentam a oferta. Caso contrário, reduzem a oferta. Daí você chamar isso aqui, né? Ou seja, essa diferença aqui é positiva ou negativa, de problema de extração do sinal, né? A curva de oferta de Lucas que a gente viu lá no item 1 da questão 4, né? Então foi. 3. Uma vez que o índice de preço ao consumidor é um índice de Paache, ele superestima o aumento do custo de vida, já que não leva em conta a possibilidade de substituição entre bens, né? Ou seja, já viu que quando eu li aquele negócio eu já fiz, né? Assim, não, isso é falso, né? Pelo amor de Deus, vamos lá, né? O índice de preço ao consumidor é o índice de preços de Lasper, tá? Não tem nada a ver com o índice de Paache, né? Ou seja, índice de Lasper preço, tá? Índice de preço ao consumidor é calculado assim.
Tá? Olha só o que você faz nesse negócio aqui. Repara, olha primeiro para o denominador. Tá? Você faz a multiplicação aqui de preço versus quantidade de todos os bens. Ou seja, no final das contas, o que é isso aqui embaixo? Né? É o preço de uma determinada cesta de consumo, tá? No ano base aos preços do ano base. Tá? Ou seja, quanto custa comprar essa cesta de consumo em 1990, a preço de 1990, fez aqui. E depois, para calcular a variação de preço, índice de preço Laspera, o que você faz é o seguinte, pega essa mesma cesta, as mesmas quantidades que você comprou em 90 de todos os bens e serviços, e se pergunta quanto custaria comprar isso em 1991. Tá? Ou seja, a razão aqui é enquanto os preços subiram. Agora, vamos lá. Uma vez que o índice de preço ao consumidor é um índice de paz, já está falso. Ele superestima o aumento, enfim. Vamos lá. No caso do índice de Lasper, né? Ou seja, que é um índice de Lasper preço, ou seja, né? Que mede o índice de preço ao consumidor. Enfim, e já vimos aqui o que isso significa. Mantém a cesta constante e se pergunta quanto ela custa no período seguinte. Agora, olha uma característica desse negócio aqui importante, né? Note que por não levar em conta a possibilidade de substituição da cesta de bens de um período para o outro, o índice de Lasper preço, né? Ele acaba por superestimar o aumento real do custo de vida. Deu para entender? Aqui, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? Você está pegando uma cesta de consumo aqui, 10, ou seja, laranja, banana, abacaxi, não sei o que, blá, 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 botou lá, construiu a cesta de consumo. Perguntou quanto ela custa em 90. Agora você vai se perguntar o seguinte, quanto é que custa essa mesma cesta em 1991? A mesma cesta. Só que você não está considerando o seguinte, muitas vezes o preço de um determinado bem dessa cesta sobe muito, o que o consumidor faz? Para minimizar a perda de poder de compra, ele substitui por um outro. E o índice aqui não está capturando esse tipo de coisa. Ou seja, consequentemente, ele superestima, ou seja, a taxa de inflação ou a perda do poder de compra, porque não leva em conta que o consumidor, ao observar um preço que subiu muito, ele pode substituir pelo outro e minimizar essa perda de poder de compra, né? Então tem essa característica. Dito do outro modo, o índice não captura, né, tal índice, né, não captura o efeito substituição, ele só captura o efeito renda, né? Então é o índice de Lasper preço, tá? Depois, né, para uma economia qualquer são calculados os seguintes índices, né? E aí, aqui, esses dois índices são. Primeiro, né? Ou seja, gama, tá vendo? Lembra? Isso aqui o que é? Isso aqui o que é? Bom, primeiro, ó, esse aqui, tá? E a letrinha aqui, né? Ou seja, de vez em quando as pessoas ficam encucadas com as letrinhas gregas, né? É o xi, né? Ou seja, o xi ali, né? Aquela cobrinha toda enrolada ali, né? Nota, esse a gente acabou de ver, né? O que é esse índice aqui, né? É o índice de Lasper preço, né? Ou seja, quantidades compradas, né? Ou seja, no ano base, ou seja, valor da cesta comprada aqui no ano base, valor da mesma cesta comprada, né? Ou seja, no ano posterior, no ano PT, né? Ou seja, e o gama aqui, né? O que é, né? Ou seja, então, consequentemente, ó, XI é o índice de preço ao consumidor. Pelo que a gente viu, sim. Índice de preço ao consumidor, porque é Lasper preço, né? Ou seja, e gama é o deflator do PIB, né? Ou seja, também, né, a gente viu isso aqui, né? Ou seja, né, então, ó, como, né, vimos no item anterior, XI é um índice de preço ao consumidor, índice de preço Lasper. Acabamos de ver no item anterior, né? E gama é um índice de quantidade de Lasper. Portanto, não é um deflator implícito do PIB, né? Agora, eu pensei que eu tivesse marcado aqui, não marquei. Logo, é falso. Eu dei a resposta, mas não escrevi o falso aqui, né? Então, para uma economia qualquer, são calculados os seguintes índices. Então, ou seja, o primeiro aqui é o índice de preço ao consumidor. Verdade. Ah, botei ali. Acabamos de ver, né?
E Xi, né? Ou seja, e gama é o deflator do PIB, falso. Então, ó, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Isso não é o deflator do PIB, né? Ou seja, isso aqui é um índice de preço, um índice de preço Laspere, isso aqui é um índice de quantidade de Laspere, né? Então, consequentemente, matamos mais uma aí, ou seja, né? A questão número 8, tá? Então, meus caros, logo na sequência, teremos então a questão número 9, questão número 10, e assim na sequência. Então, até a próxima.